Pessoal, Fala pessoal, tudo bem bem? com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como está sendo o feriado de vocês? Está tudo tranquilo? Vocês estão descansando, estão estudando, estão trabalhando? O que vocês estão fazendo aí no feriado? E aí, o que é? Aqui no nosso feriado, hoje, no sábado, né, a gente resolveu fazer a nossa primeira live, fazendo uma revisão das jurisprudências dos tribunais superiores. Então, a gente planejou abrir aqueles informativos comentados do professor Márcio, do Dizer o Direito, e a gente vai lendo aqui o resumo deles. O que a gente achar que ficou muito incompleto, a gente dá uma aprofundadinha aqui no comentário que ele fez. E é isso, a gente escolheu para falar nessa live os informativos do mês de março. Agora que a gente está entrando no mês de abril, a gente vai falar dos informativos do mês passado. Então, são 3 do STF e 5 do STJ. Eu vou estar falando o resumo dos informativos do STF e o Daniel vai revisar com vocês os informativos do STJ. E aí a gente pede assim, que se vocês quiserem aprofundar e saber mais, entra lá no site do Dizer o Direito. O professor Márcio faz um trabalho incrível aí para ajudar a gente nos estudos. Isso. É bem esclarecedor a forma como ele ensina a gente aqui a decifrar, né, os acordos dos ministros dos tribunais. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar falando do informativo 1205 do STF. Então, o primeiro tópico aqui que ele fez foi direito constitucional, liberdade de expressão. As associações das sociedades civis podem promover campanhas de mobilização contra patrocinadores de eventos com base em pautas de direitos fundamentais sem incorrer em responsabilidade civil, salvo se divulgarem fatos sabidamente inverídicos com má-fé. Então, aí, nesse caso, ele vai incorrer em responsabilidade civil. Outro tópico já é sobre direito administrativo. Nesse tópico, ele fala sobre conselhos de fiscalização profissional, que são quais, né? OAB, Conselho de Arquitetura, o Conselho de Medicina, esses conselhos. Então, o artigo 6º, inciso 1 da Lei 12.514, de 2011, que fixa o teto para anuidade de conselhos profissionais, não se aplica ao OAB, cujas contribuições anuais são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 1994. Então, foi essa jurisprudência que saiu aí sobre os conselhos de fiscalização profissional. Agora, sobre servidores públicos. A alteração do limite mínimo da gratificação de desempenho de atividade do Seguro Social não a transforma em uma parcela de natureza genérica, de modo a autorizar sua extensão aos servidores públicos inativos. Então, essa foi a jurisprudência de gratificação de desempenho aí. Agora, sobre direito ambiental. Políticas públicas ambientais. O STF pode determinar, em processo de índole estrutural, que o Estado apresente plano de recomposição de quadro técnico ambiental quando identificado desmonte inconstitucional das estruturas de proteção ambiental. Então, aí está uma nova competência, aí, essa interpretação que dá competência para o STF. Sobre direito previdenciário, essa é a última desse informativo. Fala sobre aposentadoria especial. Então, os vigilantes não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício da atividade de risco. Então, agora nós vamos para o informativo 1206 do STF. Começando também por direito constitucional, direito à saúde agora. O STF atualizou o tema 1234 para definir competência e ressarcimento em ações sobre medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, seguindo a lógica do AF-ONCO, que está lá na portaria GMMS, né, que é do Ministério da Saúde, 8.477, de 2025.
Outra jurisprudência, agora de competências legislativas, diz que os municípios não têm competência para proibir o uso de linguagem neutra nas escolas, pois cabe exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A próxima jurisprudência é sobre direito empresarial. Fala dos auxiliares do empresário. Então, é constitucional o regime jurídico da atividade de tradutor e intérprete público da Lei 14.195 de 2021, ressalvada a necessidade de regulamentação objetiva da dispensa do concurso de aptidão com base em grau de excelência e em exames nacionais e internacionais de proficiência. A próxima notícia que temos é sobre direito financeiro, orçamento. Então, os suplentes que assumem mandato parlamentar têm direito à vinculação das emendas orçamentárias já apresentadas pelo titular substituído, sendo vedada a reabertura de prazo quando não havia proposta originária. Essa foi a última jurisprudência aqui do informativo 1206. Agora, informativo 1207 do STF. Falando sobre direito constitucional, temos um informativo sobre meio ambiente, que fala que a Lei 13.364 de 2016, que reconhece a vaquejada como patrimônio cultural imaterial, e a Lei 10.220 de 2001, que equipara peões a atletas profissionais, são constitucionais, desde que observados os critérios mínimos de bem-estar animal previstos na Lei 13.364 de 2016. Também sobre constitucional, agora sobre o Ministério Público. Diz que é constitucional lei estadual que cria cargos em comissão de assessor e assistente do MP, desde que as atribuições correspondam a funções de assessoramento e que o número de cargos comissionados guarde proporcionalidade com o total de cargos efetivos do ente da federação. Agora, jurisprudência sobre direito eleitoral, sobre partidos políticos. Então, é constitucional a exclusão da criação de nova legenda como hipótese de justa causa para desfiliação, sem perda de mandato por infidelidade partidária. Outra jurisprudência agora sobre direito processual civil. Juizados especiais. Nos juizados especiais, a coisa julgada pode ser desconstituída e a inexigibilidade do título pode ser arguída quando a decisão contrariar interpretação constitucional do plenário do STF, seja ela anterior ou posterior ao trânsito em julgado. Outra jurisprudência, agora sobre direito tributário, é sobre PIS e COFINS. O STF declarou inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196 de 2005, que vedavam a apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis. Em 2026, em embargo de declaração, o STF modulou os efeitos dessa decisão. Agora, sobre ICMS. A superveniência da Lei Complementar número 194 de 2022 suspende a eficácia das normas estaduais que instituíam adicional de ICMS sobre serviços de comunicação e energia elétrica destinada a fundos estaduais de combate à pobreza. Esses foram aí um resumo dos informativos 1205 do STF, 1206 e 1207. Se tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar, eu recomendo que vocês entrem lá no site de Zero Direito, dê uma aprofundadinha, são poucas folhas, tá? Vale muito a pena aprofundar. Agora vou deixar com vocês o Daniel fazendo aí o resumo dos informativos do STJ. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Aqui eu vou ler
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá? É o 877, 878, 879, 880 e 881. Tá bom? Vamos lá, vamos começando com direito administrativo, licitações. A penalidade de suspensão aplicada sob a Lei 866 tem abrangência nacional, impedindo a empresa de licitar com qualquer ente público do país. A Lei 14.133 de 2021 restringiu essa abrangência, mas só pode ser aplicada para ilícitos praticados depois de 30 de dezembro de 2023. Tá? Então, vamos continuar ainda sobre direito administrativo. Processo administrativo disciplinar. Uma prova do processo penal havia sido emprestada para o PAD. Se posteriormente essa prova for declarada ilícita no processo penal, ela também deverá ser excluída do PAD. Ok? Então tá aí teoria do fruto das teoria dos frutos envenenados. Vamos agora sobre direito. Espera aí que meu computador deu uma falhada. Vamos lá, vamos seguindo para direito empresarial, recuperação judicial. Crédito concursal não habilitado na recuperação judicial sujeita-se à limitação da atualização monetária prevista no artigo 9º, 2 da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências. Tá? Então, não habilitado vai se sujeitar à limitação da atualização monetária. Processo civil agora, recursos. Nas causas em que litigam, de um lado, Estado estrangeiro e de outro, pessoa residente no Brasil, o recurso cabível contra a sentença é o recurso ordinário, de competência do STJ. Todavia, a interposição de apelação em seu lugar não configura erro grosseiro. Vamos dando sequência agora sobre execução fiscal. A fiança bancária e o seguro-garantia, oferecidos pelo executado para garantir a execução fiscal, não podem ser recusados pela Fazenda Pública, apenas por inobservância da ordem legal de penhora. Tá? STJ também atualizando a jurisprudência dele aí. Agora, processo coletivo. Na liquidação individual de sentença coletiva, o foro competente é o da abrangência ou sucursal onde foi firmado o negócio jurídico e não o da sede da pessoa jurídica executada. Então, vamos agora dando sequência ainda sobre processo coletivo. A omissão estatal no fornecimento de água potável viola direitos fundamentais, caracterizando hipótese de dano moral coletivo indenizável, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento emocional concreto ou de repercussão subjetiva. Tá? Muito importante. Direito penal. Crimes contra a fé pública. A folha de respostas do exame da ordem da OAB é considerada documento público para fins penais, dada a sua vinculação ao interesse público e à fé pública. Pessoal aí do exame da ordem é documento público para fins penais. Lei dos crimes ambientais, Lei 9.605, de 98. Nos crimes ambientais, que deixam vestígios, como o artigo 38A da Lei 9.605, é indispensável o exame de corpo de delito e a prova pericial não pode ser substituída por prova testemunhal ou documental quando a perícia era possível. Tá aí a indispensabilidade do exame do corpo de delito nesse caso de crime ambiental. Vamos agora dando sequência. Direito tributário. Temas diversos. Em parcelamento tributário,
o termo final para a cobrança da multa de mora do artigo 61, parágrafo 1º da Lei 9.430. Então, este termo final para a cobrança da multa de mora deve ser a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido, e não a data do deferimento administrativo do parcelamento. Vamos dar sequência. Contribuições. A base de cálculo das contribuições ao INCRA, Salário e Educação, DPC, FAER, Senar, SEST, Senat, Sescob, Sebrae, Apex Brasil e ABDI não é limitada a 20 salários mínimos. Atualização do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora para o informativo 878 do STJ. Vamos lá. Direito administrativo, servidores públicos. Vamos dar uma ampliada aqui, para o Daniel não ficar cego. Vamos lá. Servidores públicos. O marco inicial da prescrição quinquenal dos efeitos financeiros do abono de permanência especial é a data do requerimento administrativo em que o servidor efetivamente comprova o direito vindicado. Dando sequência. Direito ambiental, agora responsabilidade civil por dano ambiental. Ações individuais relacionadas ao Programa Indenizatório Definitivo, o PID, do rompimento da barragem de Fundão devem ser julgadas pela Justiça Federal, TRF6, da 6ª Região, pois envolvem a análise e interpretação do acordo de repactuação homologado pelo STF. Direito civil, contratos, seguro. Acordo feito pela segurada com o causador do dano, sem participação da seguradora, não afeta os direitos regressivos decorrentes da subrogação, mas a seguradora subrogada fica sujeita aos mesmos limites indenizatórios aplicáveis à segurada na Convenção de Montreal. Tá aí da superioridade do valor da Convenção de Montreal. Vamos dando sequência. Ainda sobre contratos e seguro. Nos contratos de seguro de vida em grupo, não se pode equiparar doença profissional com acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial por doença laboral. Então, vamos ficar ligado na cobertura que o plano dá. Vamos dar sequência. Responsabilidade civil. Indenização por dano moral pela morte de filha em excursão escolar pode superar a faixa de 300 a 500 salários mínimos quando as circunstâncias revelarem gravidade extraordinária. Responsabilidade civil por morte. Vamos agora continuar em responsabilidade civil. Em caso de responsabilidade civil por falha médico-hospitalar, o hospital deve custear integralmente todos os tratamentos, medicações e terapias necessários à vítima, sem limitação temporal. Não prescreve, além de pagar pensão vitalícia no valor integral fixado na sentença. Responsabilidade civil ainda em caso de... Vamos ver se é esse aqui, sem limitação. Não, esse é o mesmo, né? É o mesmo? Deixa eu ver se é o mesmo. Espera aí só um momentinho. Não, é o mesmo. Vamos dar sequência. Responsabilidade civil. Agora, direito processual civil, remessa necessária. Demandas previdenciárias com o valor da condenação aferível por simples cálculos aritméticos estão dispensadas da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá 1.000 salários mínimos. Ok. Não excedeu 1.000 salários mínimos, estão dispensadas da remessa
necessária. Direito penal, crimes contra o patrimônio. A obtenção de benefício previdenciário, quando não evidenciada fraude no preenchimento dos seus requisitos legais, não caracteriza vantagem indevida para fins de enquadramento típico do crime do 171, parágrafo 3º do Código Penal. Processual penal. Provas. Se houver dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital, é necessária a realização de perícia. Se essas foram as principais provas da autoria, a prisão preventiva do suspeito deve ser substituída por medidas cautelares diversas até a conclusão da perícia. Então, o direito dele está em liberdade. Execução penal. Exige-se prova inequívoca da imprescindibilidade da presença materna como fundamento da prisão domiciliar, não bastando o mero vínculo familiar com a criança. Então, deu para a criança ficar com outras pessoas, a ré não vai ter, aí, infelizmente, a prisão domiciliar. Direito tributário. Imunidade. Direito tributário. Passou aqui um pouquinho. A renovação / concessão do SEBAS não pode ser indeferida com base em exigências materiais previstas em lei ordinária, decreto ou portaria, pois contrapartidas para a fruição da imunidade do 195, parágrafo 7º da Constituição Federal dependem de lei complementar. Então, essas exigências têm que estar fundamentadas em lei complementar. Direito previdenciário, contribuição previdenciária. STJ realiza juízo de retratação para se adequar ao entendimento do STF, no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. Vamos dando sequência. Vamos ver se finalizou. Previdenciário finalizou. Vamos agora dar sequência. Informativo 879. Direito administrativo. Depois da Lei 14.230 de 2021, Direito administrativo e improbidade administrativa, subtema. Depois da Lei 14.230 de 2021, os herdeiros do réu condenado por improbidade administrativa não respondem pela multa civil. Continuam responsáveis apenas pelo ressarcimento do dano ao erário ou pelo enriquecimento ilícito até o limite da herança. Então, não prescreve ressarcimento ao erário, nem enriquecimento ilícito, até as forças do limite da herança. Mantendo aí a jurisprudência, o STJ. Direito civil. Prescrição. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento. Também mantendo a jurisprudência, a interrupção de prescrição só ocorre uma vez dentro da mesma relação jurídica. Contratos, outros contratos e arrendamento rural. O imóvel rural foi arrendado e o contrato ainda estava em vigor. Ocorre que o arrendador perdeu a propriedade por decisão judicial. O novo proprietário não é obrigado a manter o arrendamento. Então, nesse caso, não se aplica a subrogação do artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra. O novo proprietário não é obrigado a manter o arrendamento, se o contrato ainda estava em vigor, quando o arrendador perdeu a propriedade por decisão judicial. Direitos autorais. Deu uma bugadinha aqui. O proprietário do estabelecimento responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais, pela execução pública de obras musicais em seu espaço,
ainda que não tenha participado da organização do evento ou percebido lucros. Então, tomar cuidado aí o proprietário do estabelecimento. Direito empresarial, recuperação judicial. A execução de crédito concursal não pode prosseguir contra um empresário individual em recuperação judicial, nem contra seu cônjuge avalista casado sob o regime de comunhão universal de bens, em razão da confusão patrimonial. Ok? Não vai ter sequência nesse caso a execução de crédito concursal. Direito processual civil, competência. A Justiça brasileira é competente para apreciar pedido de alvará judicial visando a autorização para a lavratura de procuração em cartório no Brasil em nome de herdeiro incapaz, a fim de permitir a atuação de sua curadora em inventário de bens situados no exterior. Competência da Justiça brasileira. Ainda sobre competência, direito processual civil. A Justiça é o mesmo? É o mesmo, né? Parece que sim. É o mesmo aqui. Deixa eu dar sequência. Competência, mandado de segurança. Vamos lá. Mandado de segurança que impugna, em tese, normas administrativas editadas por autoridade federal sobre transparência e igualdade salarial, possui natureza administrativa e não trabalhista. Logo, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. Despesas processuais. A Defensoria Pública iniciou a execução para cobrar honorários sucumbenciais. O juízo condenou a instituição a adiantar os honorários periciais com fundamento na sua autonomia orçamentária. O STJ não concordou, determinando a aplicação do 91 do CPC. Então, vamos dar sequência. Direito penal, dosimetria da pena, pena de multa. Mesmo após a vigência da Lei 13.964 de 2019, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa. Então, não mudou, mesmo com o pacote anticrime. Vamos dar sequência. Crimes contra a ordem econômica. Sobre a Lei 8.176 de 91. Para a configuração do crime de usurpação de matéria-prima da União, basta o aproveitamento da matéria-prima, sendo dispensável o lucro. Então, bastou o aproveitamento, não precisa nem ter lucro. A base de vários crimes do Código Penal. A denúncia deve descrever qual foi o proveito obtido. Se a matéria-prima foi simplesmente descartada, não há justa causa para a ação penal. Direito processual penal. Acordo de não persecução penal, ANPP. Então, o réu possuía condenação anterior sem trânsito em julgado. O Ministério Público recusou o acordo com fundamento na habitualidade delitiva. O STJ reconheceu a validade da recusa, ainda que ausente reincidência técnica. Ok? Vamos continuar. Vamos ver se ainda tem processo penal. Direito tributário. ITCMD. O prazo decadencial do imposto de transmissão causa-mortes e doação, incidente sobre o excesso de meação em imóvel, conta-se
do registro da transmissão da propriedade e não da homologação de partilha. Então, o ITCMD conta do registro da transmissão da propriedade. Procedimento. Em crimes tributários praticados em continuidade delitiva, o limite de 8 testemunhas do artigo 401, procedimento ordinário do Código de Processo Penal, aplica-se à conduta como um todo, e não a cada período mensal de supressão do tributo. Vamos dar sequência. Direito tributário e ITCMD. O prazo decadencial do ITCMD incidente sobre o excesso de meação em imóvel conta-se do registro da transmissão da propriedade e não da homologação da partilha. Esse já foi. Terminamos. Agora vamos dar sequência, vamos para o penúltimo julgado do STJ. Direito administrativo, improbidade administrativa. Um particular foi acusado de improbidade em concurso com agentes públicos, sendo um detentor de cargo efetivo e outro de cargo em comissão. Aplica-se ao particular o prazo prescricional do cargo efetivo. Então, lei especial aqui atrai a lei geral. Regime aqui, o STJ mostrou também que o regime aqui é anterior ao da Lei 14.230 de 2021. Vamos dar sequência. Direito civil. Nome. É possível a supressão do sobrenome paterno em razão de abandono afetivo. Inovou aí a decisão a Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar sequência. Contratos. Noções gerais. A ausência de certificação pela ICP Brasil não invalida por si só o contrato eletrônico. A negativa genérica do consumidor não é suficiente para invalidar o contrato se a instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação. Então, o ICP Brasil, por si só, a ausência dessa certificação, o contrato tem valor, pacta sunt servanda. Contratos doação. Vamos lá, doação de imóvel particular por cônjuge casado em regime de comunhão parcial de bens exige ou outorga uxória. E a ausência dessa autorização invalida o negócio independentemente de prejuízo à meação. Ok. Mantendo a jurisprudência. Ainda sobre doação. Não, vamos avançando. Direito empresarial, recuperação extrajudicial. Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial restringem-se aos créditos nele contemplados, não podendo ser impostas ao credor não listado a novação da dívida nem a extinção ou suspensão da execução. Então, credor não listado não vai poder ser imposta essa novação. Alimentos. A intimação via WhatsApp não tem previsão legal e não pode fundamentar decreto de prisão civil do devedor de alimentos. Tá? Polêmica, intimação via WhatsApp. Vamos continuar. Direito empresarial. Recuperação extrajudicial. Vamos ver se é o mesmo. Os efeitos não. Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial restringem-se aos créditos nele contemplados, não podendo ser impostas ao credor não listado a novação da dívida,
nem a extinção ou suspensão da execução. Honorários advocatícios. A isenção de honorários advocatícios da Fazenda Nacional, ao reconhecer a procedência do pedido, exige enquadramento em uma das hipóteses dos incisos 1 a 7 do artigo 19 da Lei 10.522. Ok, vamos dar sequência. Direito processual civil. O mesmo. Cumprimento de sentença. A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, a súmula 410 do STJ permanece válida. Então, intimação pessoal do devedor é pressuposto no cumprimento de sentença. Procedimentos especiais, ação monitória. A devedora citada em ação monitória permaneceu inerte. Assim, o mandado converteu-se automaticamente em título executivo judicial. Nessa fase, são indevidos honorários sucumbenciais nos percentuais do 85, parágrafo 2º do CPC. Então, nessa circunstância, não temos honorários sucumbenciais, já que permaneceu inerte a devedora. Direito penal, dosimetria da pena, pena de multa. Se o tipo penal prevê pena privativa de liberdade ou multa, o juiz só pode fixar a pena privativa de liberdade se fundamentar essa escolha. Tá? Penas alternativas e toda decisão deve ser fundamentada. Artigo 91, inciso 9 da Constituição Federal. Inciso 9, perdão. Crime continuado. Admite-se de maneira excepcional a flexibilização do interstício temporal máximo de 30 dias. De maneira excepcional, admite-se essa flexibilização de 30 dias entre as condutas criminosas para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, quando as peculiaridades do caso concreto evidenciarem ritmo contínuo e unidade de desígnios. Então, mantendo a jurisprudência do crime continuado aí. O Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar sequência. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137 de 90. Em crimes de sonegação fiscal, a acusação não pode substituir a prova da materialidade delitiva pela mera insuficiência de comprovação das operações pelo contribuinte na esfera fiscal. Então, a acusação tem que manter a prova da materialidade, mesmo nos casos de sonegação fiscal. Vamos dar sequência. Direito processual penal. Sequestro. A natureza formal do crime de organização criminosa não impede a decretação e manutenção do sequestro de bens para que possam estar relacionados à atividade da organização. Então, não vai impedir a manutenção do sequestro o fato do crime de organização criminosa ser um crime de natureza formal. Então, finalizamos aqui o 880. Vamos para o último informativo. Foi até rápido, né, pessoal? Então, você vê aí que ler o topo já do informativo já atualiza bastante. Direito administrativo e servidores públicos. Não cabe a ação rescisória, é agora 881 do STJ. Não cabe ação rescisória para adequar ao tema 548 do STJ as decisões proferidas antes de 11 de setembro de 2013, que autorizavam a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV, com o reposicionamento da carreira dos auditores fiscais da Receita Federal.
não cabe ação rescisória para adequar ao tema do 548 do STJ, no caso dos auditores. Vamos dar sequência. Só um momentinho. Direito administrativo militar. Militares do quadro de taifeiros da aeronáutica têm direito à aplicação cumulativa da Lei 12.158 de 2009 e do artigo 34 da medida provisória 22.15.10 de 2001, limitados os proventos à graduação de suboficial. Então, ok. Tema específico. Vamos dar sequência. Direito civil, prescrição. Em ações de cobrança da indenização do vale-pedágio, o prazo prescricional é de 12 meses e, para fatos pretéritos, conta-se da vigência da Lei 14.229 de 2021. Então, sobre o vale-pedágio. O pedágio tá caro, né? Vamos continuando. Casamento, divórcio. A partilha de bens, dos bens adquiridos durante o casamento, somente pode ser realizada por meio de ação judicial ou escritura pública. A partilha feita por meio de instrumento particular é nula. Então, fica aí a observação para vocês. Direito do consumidor, plano de saúde. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera por si só dano moral presumido, mantendo a jurisprudência. Tem que ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor. Direito processual civil. As telas e os extratos extraídos dos sistemas de controle fazendário da administração pública são meios legítimos de prova, dotados de presunção relativa de veracidade. Vamos dando sequência. Direito penal, pena de multa, execução penal. Se o condenado pela Justiça Federal está cumprindo pena privativa de liberdade em presídio estadual, a execução da pena de multa também deve tramitar perante o juízo estadual de execução penal. Então, daí a atração da multa, da pena de multa. Tá? Lembrar disso. Processo coletivo. Servidores de autarquias e fundações públicas não podem executar sentença coletiva que condena apenas a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória. Vamos dar sequência. Pessoal, tendo alguma dúvida, mandar para a gente no direct, tá? Que depois a gente responde, tá? E ler os informativos completos do Dr. Márcio, tá? Do Dizer o Direito. Direito penal, vamos dar sequência. É o mesmo tema, já foi lido. Pena de multa e execução penal. Vamos dar sequência. Prescrição e pena de multa. O prazo prescricional da pena de multa é o do artigo 114 do Código Penal. As causas suspensivas da prescrição estão no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. As causas interruptivas da prescrição estão no artigo 174 do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, vamos dar sequência. Prescrição. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários, afastando o interesse recursal do réu em apelar para obter a absolvição. Extinção da punibilidade apaga tudo.
Vamos dar sequência. Direito processual penal, inquérito policial. Salvo demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, é direito do investigado, caso queira, ter assistente técnico habilitado nos autos do inquérito, com a prerrogativa de elaborar quesitos ao perito do Estado. Tá? Salvo, né, a demonstração concreta de risco de embaraço às investigações, salvo também quando do sigilo, quando o inquérito está sob sigilo. Vamos lá. Competência. Crimes ambientais envolvendo espécies vegetais ameaçadas de extinção são, em regra, de competência da Justiça Estadual. Somente serão de competência da Justiça Federal se houver transnacionalidade do delito ou ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União. Aí sim, atrai para a Justiça Federal. Direito tributário, PIS e COFINS. No regime do lucro presumido, o PIS e a COFINS compõem a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido e não podem ser excluídos. Ok? Direito tributário. Vamos lá. Ainda sobre PIS e COFINS. O IPI não recuperável incidente na compra de mercadoria para revenda não integra a base de apuração dos créditos de PIS e PASEP e COFINS no regime não cumulativo, a partir das operações realizadas após 20 de dezembro de 2022. Vamos dar sequência. Direito previdenciário, outros temas. Para a prorrogação do período de graça, o desemprego involuntário pode ser comprovado por outros meios, além do registro no Ministério do Trabalho. Vale ressaltar, no entanto, que a mera ausência de anotações na CTPS ou no CNIS não é suficiente para esse fim. Para o quê? Para a prorrogação do período de graça. Finalizamos aí a leitura do informativo 877, 878, 879, 880 e 881 do STJ. A doutora Samanta também finalizou o dela. Vamos agora despedir de vocês, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês chamam a gente no direct, tendo alguma dúvida. E se quiserem também aprofundar os temas que a gente tratou aqui, né, variados temas aí da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, vocês podem encaminhar para a gente, que a gente ajuda vocês também. E é isso. Vamos lendo, né? Vamos se atualizando sempre para que a gente possa manter, né, uma jurisprudência até qualificada do nosso país. A nossa qualificação qualifica, a qualificação do nosso trabalho qualifica a jurisprudência do nosso país, né? É isso. Então, até mês que vem, quando a gente vai atualizar as jurisprudências aqui do mês de abril. E vamos estudar, pessoal. Até lá. É isso, até lá, pessoal. Até mais, beijo. Bom sábado para vocês, bom fim de semana. Bom feriado para vocês, bom tá? Feriado. Tchau. Tchau, fiquem com Deus.